Então vamos recomeçar. Boa noite, pessoal. Então, hoje retomando as nossas lives semanais, lembrando que agora elas passam a ser nas quartas-feiras. Queremos dar uma boa noite especial para o Dagoberto e para a Dione, para a Sheila, para a Cláudia e para o Paulo. Bom, E para a Sheila, que são nossos membros do nosso canal. sim, tem várias perguntas já que nós vamos ir respondendo no decorrer da nossa live. Isso aí. E hoje vamos falar sobre as técnicas, os objetivos e a prática da meditação egípcia. Digamos que existem vários métodos do que poderíamos chamar meditação egípcia, assim como formas de interpretar o ato de meditar. Certo. Então, como um místico egípcio interpretava o seu ato meditativo? Vou dar uma ideia desse processo porque é muito amplo. Nós vamos fazer aulas depois para os membros do nosso clube selecto, no qual vamos aprofundar isso durante todo este ano, tá? Então, digamos que o que vou fazer é uma ideia resumida de uma parte de um conceito. Para os antigos egípcios, meditar representava o que nós poderíamos chamar hoje de um ato de comunhão com um objeto da meditação, digamos assim. A própria meditação em si é um ato mágico, onde um ser, um indivíduo, adquire uma dimensão maior quando se conecta com o seu objeto, que pode ser uma planta, um cristal, o cosmos, um éter. Então existia especificamente no Antigo Egito, digamos, um ritual de amarração, com o qual o místico se unia ao cosmos e se integrava com a força do Criador, que poderia ser Ra, Osíris, Horus, etc. Tá, mas como que esse ritual de amarração acontecia? O que ele representava? Tá, estamos falando de algo muito diferente das pessoas que praticam meditação oriental e outras, digamos, conhecidas hoje poderiam entender. É algo que não se vê geralmente, comumente. Este é um tema absolutamente oculto, mas ainda podemos perceber isso onde? Na tradição hebraica. No momento em que um religioso reza pela manhã e à noite, ele se amarra por meio deste ritual e une sua alma, seu corpo e sua mente ao Criador. O judeu religioso utiliza as chamadas filactérias, que são as que estamos vendo aqui agora. E são instrumentos, digamos, místicos, fundamentais para que a oração, também a leitura do sagrado e a conexão com o divino aconteça. Estes objetos sagrados contêm muitos segredos mágicos e são uma herança do Antigo Egito. Mas cito isto porque, como falei, muitos conhecimentos mágicos do Antigo Egito foram preservados pela tradição hebraica. Tá? Isso inclui a Kabbalah. Agora, de acordo com a tradição hebraica, no ato de amarrar o tefilim, o judeu cumpre todas as leis da Torá. Podemos dizer que o tefilim, ao ser amarrado no braço e colocado na cabeça, integra, digamos, une o fiel em um ato de comunhão com a lei divina. Estudando então o Antigo Egito, sabemos claramente que os judeus conviveram por lo menos 300 anos. 300 anos com estas tradições místicas de amarração. Os egípcios se amarravam em seus locais sagrados e quando o faziam estavam unindo sua alma com Maat,
com a lei, a moral do universo, a que rige o equilíbrio do universo, a ordem cósmica. E podemos perceber também na tradição hebraica, mesma mística, digamos, que encontramos dentro desse contexto, dentro do Egito Antigo. Conhecimentos, claro que ainda não foram claramente expostos, porque muitas histórias vêm pela tradição. Muitos dos conhecimentos e práticas mágicas dos antigos egípcios foram preservados pela tradição hebraica e nós os estamos recuperando, esclarecendo seu verdadeiro origem e significado. Claro que o ato ritual da amarração, digamos assim, obedecem a regras místico-mágicas que não cabem agora desenvolver, tá? Mas não se pode negar a importância desse simbolismo nem o poder que elas podem conter. Observem, o famoso Rabi de Shabbat, pouco antes da Guerra dos 6 Dias, declarou que Israel estava num grande perigo e proclamou uma campanha para o uso dos tefilim. Tá? Falando de guerras, naquela época também teve um ataque generalizado de quase todo o mundo árabe contra o Egito. E nessa campanha foi muito, digamos, seguido em seu pedido. E vemos que neste ato os grandes rabis ou mestres, digamos, consideram que usar ou amarrar os tefilins fariam que todos os povos temessem Israel. E é surpreendente a rápida vitória de Israel nesta guerra, que foi atribuída pelo Rabi ao grande número de pessoas que se aderiram à campanha. Então, em seu método de utilização, se coloca uma caixinha no braço esquerdo para que fique perto do coração, Shel Yad, e amarra-se com fitas de couro também, tanto na mão esquerda como na cabeça, na testa, no meio dos olhos, o Shel Rosh, e fica presa com um couro também nesse lugar. Então, nos amarramos e nos conectamos com o divino. Todo um povo que une sua fé, sua esperança e sua luta em sua defesa, como fez Israel naquela época, vai ter êxito rapidamente. Certo. Mas como era chamado o ato místico da amarração ou meditação? Tá, hoje nós temos dentro do mundo hebraico, digamos, as Koach, Kabbalah, as forças da Kabbalah, digamos assim. E temos dentro do mundo egípcio o que eles chamavam o Hek, amarrar-se, amarração, que também é um símbolo da iniciação, porque na iniciação temos a amarração do cordão ao redor do iniciado, que esse é outro ritual extremamente importante de união com a tradição, com a shalshelet, com a corrente da tradição. Então, no Antigo Egito, a amarração se dizia Hek. E de aí se desprende um poder mágico que depois é chamado Hekau, da amarração, que representa unir o que está em cima, o cosmos, com o que está embaixo, o macro com o micro, surge um poder. É decir, nos unimos à força criativa da criação, ao Hazak, a força da própria criação de Deus. Então, é unir o homem com o sagrado. Esse representa o acto da amarração mágica. Certo. Tu me ensinaste que no Antigo Egito se usavam técnicas de amarração tanto para estudos místicos, Sim. como também para desenvolver uma supermemória. Nos campos de batalha existiam técnicas de amarração para evitar hemorragias e tratamento para fraturas. Sim. Nós falamos, e vamos falar mais profundamente disso na aula de meditação também. Digamos que por isso fica claro que estes rituais hebreus são, digamos, uma continuidade dessas técnicas, tá? Ainda que poucos conheçam sua verdadeira origem. Eu falei em outras aulas, realmente, que as amarrações se usavam nos campos de batalha para evitar hemorragias,
mas também se usavam em infinidade de coisas, como nós acho que temos comentado, não? Para situações de sexualidade, ter um orgasmo mais prolongado no homem, manter a ereção, tem infinidade de coisas que se faziam com amarrações, que não vas a encontrar na egiptologia. Nós estamos um pouco além do que o egiptólogo mostra, tá? Então, digamos que esse tipo de técnicas não las encontramos claramente em outras culturas, mas temos algo semelhante nos monges tibetanos, parecido nesse sentido também para entrar em estados alterados de consciência, mas todas as amarrações precisam ser orientadas e controladas por mestres dentro dessas áreas. Então, podemos dizer então que a corda, tá? Os nós, sua fórmula de amarração e simbologia se transformavam na linguagem oculta que pretendia, digamos, unir o homem, o indivíduo com o cosmos, e nesse acto, digamos, potencializar toda a sua força astral. E quais seriam os objetivos fundamentais dessas práticas? Aí tu vê, nós colocamos na imagem o símbolo del Shen, que é o símbolo da amarração iniciática, não? Se amarra, que é interpretado de diversas maneiras pelas egiptologias, mas é basicamente dentro desse conceito de Hek, de amarração, que surge essa ideia de integrar o todo com o nada, o todo e o nada juntos. Bom, podemos dizer que quando um místico quer aprofundar sua realidade, digamos, ter uma percepção mais ampla, que transcende o tempo e o que experimentamos no agora, digamos, ele se une a Maat, uma consciência superior que rege o destino de todas as coisas. Então, se eu quero, numa meditação, me unir com a natureza, devo me amarrar a ela, estabelecer um ato de comunhão simbólico para sentir sua linguagem, seu ritmo. Se me quero unir a Deus, me amarro a um ato de comunhão onde eu posso sentir sua presença. E solicitar a orientação de um éter também. Pode-se fazer o mesmo com um astro, com um pássaro, com uma flor, com uma pessoa. Vou pedir desculpas aqui que eu estou tendo um probleminha aqui no Facebook, não estou conseguindo transmitir ao vivo aqui. Tem um problema com a câmera, mas vou tentar resolver aqui. Bom. Então, quando falo então de comunhão ou incorporação, estou usando palavras de uma linguagem absolutamente limitada. Diria que nossa consciência racional é limitada, mas a consciência cósmica, que faz parte de nós, pode nos ligar com qualquer coisa e nos integrar à sua plena essência. Certo, mas como que nós fazemos para chegar a esse ponto de conexão? Nós temos que nos amarrar necessariamente? Qual seria o caminho para atingir tal estado de consciência? Bom, o objetivo, digamos, de despertar em nós essa conexão com uma consciência superior, que nos permite perceber outras realidades às quais não temos acesso normalmente, é importante entender que muitas vezes sofremos por não perceber a verdadeira dimensão e importância de nossa própria existência. E, para mim, foi no Egito que o homem foi instruído e ensinado para se unir, se amarrar. É uma consciência superior que foi gerada há milhares de anos. Este é um acto místico, digamos, de enorme evolução que aparece dentro desta civilização, assim como talvez na Lemúria, na Atlântida anteriormente. Existem hoje vários métodos, né, para atingir esse objetivo ou objetivo semelhante. Técnicas de meditação, bebidas que provocam estados alterados de consciência. Nós podemos comparar esses métodos, esses conhecimentos com que já são difundidos? Bom, atingir ou perceber a mente cósmica é possível hoje.
Mas geralmente as pessoas não sabem como crescer nessa visita mística, digamos, tá? Uhum. Como assim? É complicado, não? Vamos dar um exemplo. Tu tens a opção de viajar 1 milhão de anos no futuro. Uhum. Gostou? Gostei. Tá? Nessa viagem, puedes perceber que pessoas, digamos assim, que podem ser absolutamente diferentes, talvez seres puramente energéticos. Não existiria mais restaurantes, banheiros, estradas, casas, roupas. Os seres não tendrían medo e estariam em outra linguagem de comunicação. Seriam seres energéticos que não precisam de nada disso. E suas mentes podem se ligar de muitas formas diferentes das que nós temos hoje. Então, chegando lá, pode ficar totalmente fascinada, em conexão com tudo, mas totalmente deslocada. Uhum. Tá? Então, o mesmo acontece com as pessoas que não estão preparadas para atingir uma percepção de uma mente cósmica. Por isso que a consciência cósmica é um objetivo único para alguns alunos, alguns discípulos. Bom, por isso temos grupos de treinamento místico onde preparamos nossos discípulos para vivências cósmicas. Uhum. Es decir, para que eles empiecem a ter uma percepção de um mundo cósmico, que é totalmente diferente deste mundo material que nós vivimos. Sim. Então, a ideia é, tu chegas lá e tu vai interpretar o que tu vês, tu vai interpretar de acordo a 1 milhão de anos antes, tá? Dessa vivência que tu estás tendo. Então, imagina um homem de 1 milhão de anos atrás que nos vê agora com luzes, transmitindo imagens e vestidos de formas diferentes. Ele não entenderia. Não. Não saberia o que dizer de nós. Acho que ele ia dizer que a gente Também nem falaria, porque não tinha linguagem. Naquela época não tinha linguagem. Então, é importante isso que entenda. O discípulo, em um processo de evolução mística, ele vai adquirindo percepções de sua própria alma, da mente cósmica, e aos pouquinhos vai vendo que ele tem acesso a isso, mas aos pouquinhos também vai começando a entender esse fenômeno. E se adaptando a suas próprias percepções, sua linguagem, suas mentes para este tipo de experiência que é absolutamente diferente de que qualquer mente racional possa ter. Então, falei de uma finalidade das meditações egípcias. Existem outras que podem ser muito mais próximas, que as pessoas podem viver, tá? Vivenciar. Não estou falando só do contexto cósmico. A meditação pode atingir também outro tipo de interesses. Podemos, digamos, numa união com o cosmos, com os antigos neterus, deuses egípcios, obter orientação, ajuda para resolver problemas, energias para enfrentar negativos e positivar nossas vidas. Podemos nos unir com a energia do universo para servir a humanidade, para ajudar a uma comunidade, uma família que precisa auxílio, para cuidar de nossa saúde, de nosso trabalho, daquilo que nós amamos. No Antigo Egito era igual. Existia um grupo de místicos, iniciados e discípulos que queriam ir muito mais longe. Estavam dispostos a abrir suas mentes e seus espíritos para evoluir, e outros que escolhiam a meditação para melhorar suas vidas. Uhum. Tá? E as mesmas escolhas que encontramos em nossa sociedade hoje, porque em realidade mudou pouca coisa em relação às necessidades humanas. Por isso, para os que participam de nosso clube selecto do canal, vamos oferecer todos os caminhos possíveis. Quem quiser aprender a meditar e melhorar sua forma, sua qualidade de vida, digamos assim, poderá fazer isso de uma maneira que nunca experimentou, seguindo o caminho e as estradas dos antigos egípcios. E aqueles que querem estar além da egiptologia e desejam se desenvolver ao máximo espiritualmente, independentemente de qualquer crença religiosa que possam ter, poderão participar dos treinamentos místicos em seus diversos módulos, que já estão sendo dados.
Isso, estão sendo preparados também para muito em breve estarem na plataforma do Hotmart. Acredito que agora, metade de março, a gente já conseguir colocar. Bom, mas vamos falar agora, mas então, de como fazer para atingir esses estados de união com os nossos objetivos. Então vamos falar primeiro das meditações individuais, que serão parte do foco inicial de nosso estudo. Só para esclarecer melhor, existem meditações individuais e pessoais, outras que podem ser feitas com parceiros e meditações grupais, que serão estudadas mais adiante. No caso das meditações pessoais e individuais, é importante desenvolver certas etapas e estados mentais poderosos. Podemos definir essas etapas como uma série de estágios que os discípulos da meditação egípcia devem desenvolver para poder entrar, digamos, na barca e percorrer o Nilo. Tá? Então, o Nilo seria a energia e o discípulo seria a barca que aprende a navegar nele a favor ou contra a corrente. Podemos dizer que isso, que seria a Merkabah. Tá? Para desenvolver esta capacidade, todos os estágios a serem desenvolvidos são primordiais para obter um bom resultado no ato meditativo. Então, como esta seria uma aula de apresentação do curso de meditação, que é o que nós estamos fazendo agora, que todos possam participar sendo membros do clube. Então, procurem, é só clicar aí, saber como ser membro, seja membro. E vão ver as possibilidades que vocês têm dentro das diferentes opções que podem. Hoje nós já enviamos a primeira aula do curso de meditação para os nossos membros. Com o desenvolvimento de todos esses estágios e todas essas etapas. Muito tá? mais aprofundado. Então, tudo isso vamos descrever o processo de amarração sem cordas. Tá? Cordões ou fitas que se usavam antigamente, ainda que elas facilitam muito o desenvolvimento das diferentes etapas e estágios. O primeiro estágio, que quase todo mundo conhece, seria o de relaxamento. Tá? Nós temos que entender que nossa mente, nossa psique, ela tem uma quantidade de energia. Tá? Digamos que é uma lamparina de 25 watts. Tá? Essa é a energia que nós liberamos. É fraquinha, né? Não sei se é tão fraquinha, tá? Porque com essa lamparina de 25 watts, tu puedes movimentar objetos extremamente pesados. É verdade. Levantar pesos de 80, 100, 120, algumas pessoas levantam mais de 200 quilos. Então, digamos que essa energia é algo que nós temos que ir trabalhando para quê? Para que não se disperse. Esses 25 watts têm que estar focados, essa luz tem que estar focada no objetivo da meditação. Tem que iluminar esse objetivo. Agora, se tu relaxas, então, grande parte dessa energia fica disponível. Sim. Para ser usada para o que uno quer. Então, o relaxamento das tensões musculares, o relaxamento digamos, dos sentidos. Tá? Aprender a relaxar os sentidos, ao ponto de não sentir calor e frio, percepção de luz, e manter a mente em segundo estágio, que é concentração, que se faz com uma vela. Concentração, você vai focando e chega um ponto que a mente se concentra na vela, e a vela, que é fogo, é um elemento hipnótico, é um elemento fundamental para conseguir, digamos assim, relaxar mais e nos manter concentrados em aquilo que nós depois vamos a ter como foco. Aí vem o terceiro estágio. Primeiro relaxamento, depois a concentração, e o terceiro foco, onde se define claramente o objetivo da meditação. E o quarto e o último estágio é o estágio de projetar essa energia. Esse é onde energizamos nosso objetivo. Tá? Então, digamos que, pensem bem,
Estamos falando de, primeiro, utilizar toda a nossa energia. Não, não vai conseguir toda, porque não podemos desligar o ritmo cardíaco e respiratório, tá? Senão uno morre. Mas uno bom, pode ficar em estado cataléptico, que é uma das técnicas que nós usamos, tá? Para fazer quase chegar a um zero e poder utilizar toda a energia restante que nós temos. Mas quando vocês se amarram, se estão amarrando a uma energia cósmica. Então está unindo a energia que vocês têm com uma energia do cosmos, multiplicando infinitamente, digamos assim, a capacidade de vocês atingir e transformar em algo real o objetivo que vocês têm. Então, esses 3 estágios iniciais, como falei, relaxamento, concentração e foco, são utilizados em quase todas as escolas orientais, como sendo quase que a essência da meditação. Mas dentro do conceito egípcio, elas são apenas os primeiros degraus para direcionar-nos a estados alterados de consciência, sem a necessidade de substâncias ou produtos que podem gerar dependências místicas absolutamente desnecessárias. A meditação egípcia vai ser um dos nossos estudos fundamentais desenvolvidos nesse ano. E aqueles que queiram participar poderão fazer sendo membros do canal. Para aqueles que querem desenvolver outros conhecimentos, então, nós temos o treinamento místico, que em breve, como eu falei anteriormente, estará na plataforma do Hotmart. E aí a gente vai explicar para vocês direitinho como é que faz. Deixa eu só fazer um adendo aqui. O YouTube lançou uma coisa muito interessante agora, não sei se vocês repararam, que embaixo ali do vídeo vocês vão ver uma tesourinha, né? O que é essa tesourinha? Essa tesourinha são os clipes, né? Vocês têm agora a oportunidade, a possibilidade de fazerem recortes dos vídeos que vocês assistem e gostam, como os nossos, por exemplo. Modéstia à parte. Vão cortar? Não vamos cortar. Podem pegar pequenos trechos que vocês acharam interessantes na live, por exemplo, selecionar esse trechinho e compartilhar nas suas redes sociais ou com seus amigos. Então, isso também nos ajuda a divulgar o trabalho que a gente está fazendo aqui, né? E tal, hein? Fazer uns clipes da aula de hoje. Muito bem. Digamos então, continuando com o tema de hoje, que a meditação egípcia é um recurso para mudar a forma como se percebe o mundo. Tá? Atinge saúde, trabalho, família, afeto, estudo, sexualidade, espiritualidade, finanças, tudo. Isso aí. Tá? Na antiga cultura egípcia encontramos três grandes correntes de meditação. As populares, que eram chamadas de Nefer-Ish, tá? As sacerdotais, que também eram populares, que são denominadas de Dabra-Kas, e as dos hierofantes ou magos, denominadas Hekau. Seriam as 3 grandes forças de meditação, cada uma com métodos e técnicas diferentes. Digamos que Nefer-Ish, a primeira técnica, trata de um tipo de meditação dirigida a resolver problemas e necessidades comuns de qualquer cidadão, tá? E se atribui sua origem à rainha Nefertiti. Nefertiti, Nefer-Ish, que tem a ver com o Ish é o povo, não? É Nefer-Ish, a beleza do povo, assim como o povo encontrar a beleza, a harmonia em suas vidas. Dabra-Cá, que é algo muito conhecido dentro da minha escola, com o antigo mestre falecido, Rabbi Mendel Ben Shmuel, poderia se traduzir como linguagem da alma. Fíjense como falavam os antigos sacerdotes: se não entras no templo, Deus não te escuta. Tá? O Dabra-Cá é um tipo de meditação principalmente desenvolvida na 18ª dinastia. Tá? Então, quando falamos de entrar no templo, estamos falando de entrar no foco de nossa alma, no centro de nossa alma, no centro de nosso
ponto de equilíbrio, entrar em nós, para que Deus nos escute. E Hekau são meditações utilizadas pelos iniciados e hierofantes para resolver grandes problemas sociais, políticos, religiosos e mágicos. Então, utilizam as forças da energia do universo, tá? E este conhecimento se remonta às origens da civilização egípcia. E fiquem bem que isso, que a raiz de Hekau é Hek, amarração, tá? E como começamos hoje mostrando que parte das técnicas de meditação depois foram levadas por o judaísmo e se transformaram basicamente em técnicas de oração. Mas a meditação egípcia não é uma oração. Nem se pode dizer que seja um mantra, apesar de que utiliza palavras. Sim. Tem enormes diferenças entre o conceito de oração, o conceito de mantra e o conceito de Hekau ou meditação egípcia. Então, vamos ver as perguntas agora? O Face ele deu problema mesmo eu consegui entrar com a imagem, mas não estava entrando o som. Opa. Então, talvez foi isso que deu. Deu um probleminha aqui, tentei resolver, mas não deu para essa. Bom, vamos às perguntas. Vou lá para cima, meio no iniciozinho. A Cláudia perguntou, por que em algumas meditações que foram passadas, ela não conseguiu se identificar, não conseguiu o resultado? E em outras, fazendo só uma vez, ela já tem resposta. Bom, aí que está o ponto, ¿no? Acho que o ponto fundamental de la meditación egipcia atingir un resultado está asociado a esas etapas, al desenvolvimiento correcto de esas etapas. Cada etapa, es decir, las 4 etapas en sí representan un ritual de meditación. Não dá para a gente atropelar ela. Não dá para sentarte, agora vou meditar em tal palavra e pum, vai funcionar. Primeiro você tem que aprender a relaxar, saber como fazer esse ritual, depois aprender a concentrar a mente, que não haja dispersão. Imagina, então, vou meditar agora para resolver um problema de trabalho, porque me demitiram do emprego, estou com uma ansiedade enorme, tenho que encontrar trabalho. E tem uma meditação para trabalho, tá? Especificamente. E se faz que já que estamos, é abodá-lo. Quem está procurando trabalho, a meditação é abodá-lo. Mas então tá, vou meditar agora na palavra abodá-lo para conseguir trabalho. O cara se senta, vou tentar relaxar, tá, estou relaxado. Mas preciso trabalho, preciso pagar minhas contas, preciso ganhar tanto. E será que vou conseguir um trabalho anterior que se ative? Será que vou falar com fulano? Vou apresentar. A concentração. Vai estar todo o tempo dispersando-se e vou falar com fulano, vou falar com tritano e vou meditar essa palavra junto com ele. E não é assim. A meditação precisa uma preparação. Precisa primeiro o relaxamento, depois a concentração da mente no fogo para vocês acabar, desligar da tomada, tirar, digamos assim, a tomada do computador, que está todo o tempo pensando e gastando energia. Você tem que desligar. Quando se faz a concentração, na realidade, é o mesmo que olhar o espelho, que é uma coisa que já ensinei outras vezes. E você chega um momento que não vê mais a imagem. Quando não vê a imagem, então o sentido da vista desaparece. Quer dizer que estou num branco. A mente tem que entrar em meditação e em um estado de concentração e atingir o branco. A nada. Então não estou gastando energia, estou levando toda a energia que eu tenho para o foco, trabalho. E o trabalho é isso, eu vou liberar uma energia a meu redor, minha aura, todo o que me rodeia associado a isso. Vou liberar isso, vou soltar essa energia. Tá? Esse pensamento, energia, esse foco. Claro que soltar, lançar já é projetar. Aí já é o quarto. Uma coisa é tu compactar tua energia com um pensamento e outra coisa é tu pegar e pegar o arco e a flecha e lançar a flecha em direção a algo que atingir esse objetivo que tu tens. Bom, então todo o acto de meditação é um ritual. Desde o momento que vocês estão afrouxando o dedinho do pé hasta o último momento que vocês têm o abodá-lo em sua mente e ele se dispara
como se fosse um projétil a atingir o infinito. E ele retorna com que no outro dia vocês vão ter um telefonema que você está chamando. E acontece. É mágico quando vocês realmente conseguem fazer o ritual. Os discípulos sabem disso, vão ter resultados quase que imediatos. Agora, se vocês ficam 3 horas pensando a palavra abodá, loch, abodá, loch, abodá, loch, abodá, abodá, loch, sin ter foco, sin ter concentración, en realidad, ¿qué están haciendo? Están liberando energía, no, están dispersando energía. Energía para los egipcios era algo que se compacta, se presiona ao máximo y después se lanza con toda a fuerza que vocês têm en un mínimo espacio de tiempo. O máximo de fuerza, o máximo de tensión en el mínimo espacio de tiempo. E aquele golpe que quebra o tijolo. Isso aí. Não adianta estar fazendo força em cima do tijolo, porque não o vão quebrar. É o golpe que quebra o tijolo. E esse é o conceito egípcio para as grandes construções, para liberar a máxima força e energia sobre um objeto. E tudo isso se fazia com ritmo. Fíjense que qualquer pedra pesada que se movimentava no Egito era com ritmo, com tambores. Então, se faz força e se para. E se para. Se descansa e se empurra. Se relaxa e se empurra. O ser humano não foi criado para uma força constante. A mente não foi programada para um mantra constante. Nós já falamos em outras lives a respeito do ritmo. O ritmo é fundamental. Então, tudo o que estamos falando, nós vamos desenvolver nas aulas de meditação. Como vocês fazer o ritual completo para, no último instante, dar o golpe. A palavra certa que tem a ver com o conceito. Abodá. Abodo, trabalho. Força, trabalho, produzir. Loch, o fogo que une nossa energia com o trabalho. Y claro que nós tenemos que querer trabalhar, ¿no? No es eso, quiero un trabalhinho que me paguen y que tenha um bom salarinho, daí eu fico tranquilo. Não é isso. É o desejo real de vocês produzir, criar, trabalhar, se realizarem nesse acto. Vamos dar uma boa noite aí para a Irina, que chegou atrasadinha, outro dos nossos membros do canal. Irina, assiste tudo depois, vai ficar guardadinho. Tá certo. Já aproveita e assiste a primeira aula também do curso de meditação egípcia que a gente mandou, tá aí no canal disponível para vocês do clube de membros. Nós disponibilizamos hoje esse vídeo. Tem alguma outra perguntinha? Sim, tem da Sheila. Pode-se dizer que as primeiras meditações vieram do Egito? Bom, eu diria que o Egito nasceu uma técnica e uma fórmula de meditação. Tu vê que no Oriente também existem infinidade de técnicas. Tu vai para o Japão, para a China, para a Índia, tem rituais meditativos que vas a encontrar tanto na América do Norte como na América do Sul. Então a ideia do homem ter um acto introspectivo e se unir com o universo é uma ideia universal. Sim. Tá? É decir, eu acho que... E muito antiga. E muito antiga. Eu diria que o Egito talvez não seja o primeiro, talvez teve outras civilizações anteriores que também experimentaram esse fenômeno. Existe nesse fenômeno a opção de acontecer algo, chamemos mágico, milagroso? Eu não tenho dúvida nenhuma. Acho que até as orações, quando tu as juntas em um núcleo de pessoas, quando tu usas as filactérias e as orações, quando a energia das pessoas se une em um objetivo, isso produz actos mágicos e milagrosos. Só estou dizendo que a técnica egípcia é muito mais aprofundada que todas as outras técnicas que eu estudei dentro da arte da meditação. E eu acho que não é só a questão de conseguir coisas, é muito mais definida também no processo da formação do iniciado, o desenvolvimento místico do iniciado, até atingir a conexão com o divino e com o sagrado.
Então, tem todos os meios e todos os caminhos que nós vamos tentar desenvolver alguns deles, porque tu já participaste de meditações grupais, Sim, tá? fantástico. Tá? Muito Os bom. efeitos, né? Quantidade de gente meditando e É uma entrando nos energia ritmos. impressionante. E os resultados que se tinham Sim, também em vários aspectos. Então, tudo isso é uma coisa que nós vamos tentar realizar em nossa viagem ao Egito com aqueles que isso. vão conosco. Mostrar como realmente os grandes ritmos e as palavras que se usavam para desenvolver e fazer que o discípulo se desprendisse também. E tivesse sua primeira experiência de sair e ter percepção do cosmos. Mas isso não é uma coisa que podemos fazer aqui sem ter um grupo de gente, tá? É um pouco complicado. Mas nós chegamos lá. Nós vamos mostrar isso igual de uma forma ou outra, vamos mostrar. Teve uma época que a gente fez isso num casarão antigo em Porto Alegre, e a experiência foi incrível. Eu acho que a Ieda chegou a participar, né, Ieda? Era fantástico, eram, sei lá, dezenas de pessoas, né? Sim, faziam fila para entrar e participar. Foi muito, muito, muito bom. Essa ideia dos antigos templos de Ra, de que a própria comunidade pode se tratar, tá? Todos nós podemos nos ajudar uns aos outros. Isso. Então a meditação coletiva não era a dependência de um Deus, era a dependência que nós temos de nós mesmos. A importância que tem realmente todos nós nos unir para resolver nossos problemas e usar essa energia cósmica que existe para tratar o problema de cada pessoa que nos rodeia, tá? Entender, viver sua problemática, suas dores, suas angústias e todos nós fazer força para que essa pessoa de cresça. empatia, né? Todo mundo cresça. Mas claro que isso exige um certo esforço. Tenho que participar da comunidade. Tenho que fazer parte de algo e não depender de um conceito, de um Deus, de um intermediário, de um atravessador, muitas vezes. E muitas vezes as religiões se atravessam. Bom, a Irina está perguntando em relação ao yoga. Há quem defenda que teve origem no Egito, né, no Kemet, e que inclusive está representado em algumas imagens. Qual a tua opinião a respeito disso? A gente chegou a comentar isso hoje, né? A Sim, respeito da tem algumas pessoas que agora falam do yoga Kemet, tá? Yoga egípcio. Mas em realidade as práticas e as experiências que eles fazem, o único que vejo é a repetição do yoga, digamos, indiano. Não vejo nada diferente e nada que se aproxime realmente das técnicas respiratórias que os egípcios tinham. Agora, de onde vem essa teoria? Porque todo mundo sabe que existiam os grandes livros de Hermes Trismegisto, tá? Então, o que sabemos? Que Hermes Trismegisto escreveu um livro especificamente associado a esse processo da técnica respiratória e meditação. Então, se diz que o Oriente, digamos, preservou esse conhecimento. Algunas técnicas respiratorias, algunas técnicas de meditación. No voy a discutir que Egipto tinha suas técnicas respiratórias de meditação, pero não posso dizer que são exatamente iguais a las que tem na Índia. Então, quando vejo o yoga Kemet, vejo uma repetição do yoga indiano. que tem aquelas imagens, né, em Dendera, se eu não me engano. Agora não tenho aqui para mostrar, mas que mostra... No Templo de Hathor. Templo de Hathor. A Irineia aqui falando que ela estava lá nas nossas práticas em grupo, Na né? última viagem que nós fizemos em grupo. Mas então, o que eu vou dizer? Algo de Egito saiu, evidente que se saiu dentro do mundo judaico, na Cábala saiu algo importante, todo um conhecimento místico, pode ter saído também e ter ido para o Oriente, sim, mas é muito diferente das técnicas respiratórias que existem na meditação egípcia. Vou dar um exemplo, tá? Só para que se entenda. Oriente propõe que uno respire abdominalmente. Tá? Para os egípcios, isso era um erro. Tá? Estou dando, não quer dizer que seja uma verdade absoluta, só estou dizendo as diferenças. Tá? Não, para os egípcios não se deveria forçar esta parte, porque eles entendiam que quando vocês respiram abdominalmente, podem criar problemas de câncer,
intestinal. Eles entendiam que tem que desenvolver a parte superior. En realidad tienen que desenvolver los tres eixos, pero aparte, tú vas a ver todos los desenhos egipcios del triángulo. As costas Sim. forman un triángulo. ¿Tá? Entonces era muy importante el ritmo y el desenvolvimiento de los tres eixos dentro del concepto respiratorio. Entonces cuando tú trabajas mucho con la respiración inferior, claro que puede ayudar en algunas cosas, ¿no? Evacuación, ¿tá? Purificación del organismo. Claro que cuando tú respiras aquí encima, tú gastas más energía que cuando respiras lá embaixo. Aqui embaixo é frio, aqui em cima é quente. Mas para o exercício, para atingir seus objetivos, é basicamente em cima, tá? Não é embaixo. Então, depende del método e do objetivo, uno vai trabalhar com os três eixos, com a parte superior ou um pouco com a parte inferior, mas não demais. Tá? Então, só para que se tenha uma ideia das diferenciações. Só que todas as pessoas que eu vi, tem filmes, inclusive, conheço gente que faz viagens no Egito fazendo meditação, yoga, que diz que é egípcia. Não me deram suas origens, não explicaram nada, não falaram de suas escolas, não me falaram de seus mestres. E todos os exercícios que eu vi são simples cópias dos exercícios que já existem dentro del mundo indiano, do yoga indiano. Certo. Bom, acho que, não sei se tem mais alguma pergunta aí, pessoal. Acho que, então, este seriam, né, alguns dos temas que nós vamos desenvolver nesse curso mensal imperdível da arte da meditação egípcia. Já temos as aulas gravadas a esse respeito, aqueles que desejem se aprofundar terão acesso a essas aulas gravadas e a textos escritos, né, sendo membro e a do diferentes canal. tipos de meditação para uma infinidade de áreas que todos nós precisamos desenvolver. E vocês vão ver o resultado rapidamente. Mas lembrem-se disso, temos um ritual necessário para que a meditação em si dê uma resposta. Tá? Temos que sair da ansiedade, da necessidade de resolver um problema rapidamente, da angústia, da tensão, da dispersão da mente para atingir objetivos. E vão ver que não se precisa ter uma religião ou pedir a Deus o que vocês podem conseguir. Com a sua própria energia. Sim, não precisamos. Pô, papai, me resolve esta questão, me paga a conta, me compra um carro, me consiga um emprego. Se não precisamos pedir aos outros, não podemos desenvolver essa força, porque Deus nos deu o poder e a energia para conquistar nossos sonhos. Todos nós temos isso. O Paulo diz que acredita que a concentração é o ponto mais difícil de ser alcançado devido às grandes influências diárias que nos perturbam. Sim, tu tens uma infinidade de informações diárias que os homens antigos não tinham, né? Se tu estás dentro de um templo, imagina, o trabalho maior que tu vai ter que fazer é varrer, limpar e talvez ler algum texto, ou algo assim. Então, estamos bombardeados por informações e a mente reage de diversas formas. Então, tu amarrar a mente agora, nenhuma mente quer ser amarrada, entendeu? Está a mil. Por isso que o ideal, de repente, antes de a gente fazer uma meditação, é ficar um tempo sem influências de celular, né? Televisão, computador, né? Procurar um ambiente tranquilo, dar uma desligada, uma meia hora pelo menos. O ambiente antes, né? é nosso templo. Nós temos que ter um templo, um ambiente adequado para nós meditar. Tá? Agora, entenda uma coisa importante, porque a amarração. Eu utilizei amarrações durante anos, inclusive para meus estudos. Quando você se amarra, você vai parecer incrível. Estou me amarrando para estudar e tenho que aprender, tinha que dar um exame de química, me lembro que e não conseguia porque eu era um burro em química, era uma coisa terrível. Não diga isso. Tá? Não me entrava a química, as fórmulas, tudo aquilo. Então, quando você se amarram e começam a estudar, a mente não consegue disparar. Quando você se distrai um segundo, sente a amarração, pô, estou amarrado. Em seguida sente que estão amarrados. Quando estão focados, ficam estudando e assimilando. E claro que, como eu falei, a memória egípcia se desenvolvia dentro de um ritmos respiratórios para aumentar a oxigenação no cérebro e ter mais memorização. Tomar uma colherinha de mel para ter glucosa.
o açúcar, que é importantíssimo, que é o combustível do cérebro. Então, quando vocês se amarram dentro de uma meditação, vocês ativam, digamos assim, a circulação do cérebro fica mais ativada porque estão desativando um braço, está diminuindo a circulação no braço esquerdo ou direito. Vocês vão ter efeitos no cérebro de aumento de circulação e modificação da estrutura da memória e a capacidade de concentração. Então, eles tinham técnica, eles tinham conhecimentos que foram se perdendo com o tempo e que nós, nossas escolas, vêm recuperando e, de agora em diante, como eu falei, mostrando ao mundo que não era só uma cultura que fazia pirâmides, que fazia muito mais. Ia muito além de lo que se pode ver. O ateliê da casa de vó pequena diz que o Egito encanta ela. Agradece, conhecer e experienciar sempre. Bom, pessoal, hoje ficamos por aqui, né? Para quem desejar ter uma orientação individual, pode marcar um horário com o mestre para avaliar a sua evolução, esclarecer suas dúvidas, né? É só entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. Agradecemos muito a presença de vocês e pedimos paz por um mundo. Que haja paz. Isso é certo. Existem meditações para a paz? Bom, todos nós queremos essa paz. E vamos levantar as mãos e deixar os braços abertos para que nosso coração se abra com esse sentimento. E vamos usar a palavra Atom Lech. É uma palavra de paz e serenidade para o mundo que ele precisa agora. Atom Lech. Lembrem-se que é intenso e rápido. Tchau, tchau, queridos. Beijão. Nos vemos. Ah, que dor de cabeça.